será no livro de Atos dos Apóstolos. E até por isso eu tenho certeza de que esse momento vai aumentar a nossa saudade, a nossa vontade de estarmos juntos como igreja. Porque este livro nos conta que Jesus está construindo uma igreja, edificando. Ele comanda os seus apóstolos para que eles lancem o alicerce, o fundamento desta construção. Mas não a construção de um prédio, e sim a reunião do povo de Cristo em cima de um sólido fundamento a respeito do próprio Jesus. Jesus constrói a sua igreja enviando o Espírito Santo aos apóstolos, um Espírito capacitador. Vamos ler Atos 1 a 8. São as palavras do Senhor Jesus aos seus apóstolos. Está escrito: Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. O Senhor Jesus, já que ressurreto, fala aos seus apóstolos que o Espírito Santo desceria sobre eles, que eles receberiam poder, ou seja, que eles seriam capacitados para o serviço de testemunhar, de tornar Cristo conhecido. Isto de uma forma histórica, que Cristo vive, que Ele viveu entre os homens, morreu, ressuscitou, mas também de forma dogmática, através de um sólido ensino, indiscutível. Os apóstolos, então, fariam isso, tornariam Cristo conhecido, começando de Jerusalém, passando pela Judéia e Samaria, até os confins da terra. Então seria uma grandiosa evangelização. E à medida que os apóstolos, então, estariam saindo de um ponto, indo a outro, nós vemos não só expansão geográfica, mas também saúde espiritual na igreja, uma qualidade nesta construção. Isto porque nós vemos este Espírito capacitador, que capacita também a igreja para tornar Cristo conhecido e para ser a igreja que ela deve ser. Cada um com a sua respectiva parte dentro deste edifício. E quando nós olhamos para esta construção, então, neste livro de Atos, o que nós vemos aqui é este Espírito capacitador. Vamos ver, então, alguns trechos do livro como um todo. No capítulo 1, no verso 16, nós vemos que o Espírito fala na Escritura. Está escrito: Irmãos, convinha que se cumprisse a Escritura que o Espírito Santo proferiu anteriormente por boca de Davi. E além de falar na Escritura, nós vemos também que o Espírito é um presente prometido à igreja. No capítulo 2, versos 38 e 39. Respondeu-lhes Pedro: Arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Ou seja, Deus está edificando a igreja. E Deus de fato chama. É Deus quem acrescenta os membros. Porque no verso 47 nós vemos que a igreja estava louvando a Deus, contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. E aqui então nós vamos conhecendo sobre esse Espírito capacitador. No capítulo 4, ele dá coragem para que os apóstolos falem mesmo em meio à perseguição. Chegando ao capítulo 6, o Espírito capacita diáconos para o serviço. A igreja estava grande, havia muitas necessidades surgindo já na igreja. Então, no verso 3 do capítulo 6, nós lemos que o Espírito Santo instituiu os diáconos. Está escrito assim: Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. É o Espírito quem capacita para o serviço. E avançando neste livro, então, nós vemos que além do Espírito capacitar o diácono, ou os diáconos, o Espírito também consola a igreja. No verso 31 do capítulo 9, diz que a igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor
temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo, crescia em número. Além de consolar a igreja, nós vemos no capítulo 20 que o Espírito estabelece a liderança dessa igreja. Capítulo 20, verso 28 conta que: atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Então conta que o Espírito Santo é quem estabelece a liderança da igreja. Então, olhando para este livro, para esta construção, nós vemos que o Espírito é Ele quem fala através da Escritura, testemunha de Cristo, Deus quem convoca os membros, é o Espírito quem estabelece a liderança e os diáconos para servir, quem concede coragem à igreja em tempos de perseguição e que ainda a consola. Acho quase que impossível a gente olhar para este livro e não nos lembrarmos da situação pela qual as igrejas têm passado neste tempo de pandemia. É claro, nós não desejamos de forma alguma continuar nesta situação e nem devemos desejar, é óbvio, continuar afastados uns dos outros. Mas nós vemos que o Espírito tem capacitado a nossa igreja local a enfrentar todas as dificuldades, dando sabedoria, liderança aos pastores da nossa igreja em Guará e no Rio de Janeiro, capacitando os diáconos para o serviço próprio deste período de pandemia. Vemos que o Espírito também tem consolado a nossa igreja, tem dado coragem quando necessário. Enfim, o Espírito tem realmente capacitado a nossa igreja para tornar Cristo conhecido e para ser a igreja que ela deve ser, mesmo em imensas dificuldades da pandemia, anunciando a Cristo nas mídias, pela internet e crescendo no temor, na graça do Senhor Jesus Cristo, através deste Espírito capacitador. Então, nós devemos agradecer a Deus por este Espírito que tem nos sustentado como o seu próprio edifício, a Igreja do Senhor Jesus. Vamos orar. Senhor Deus, nós agradecemos por Teu Santo Espírito que testemunha sobre Cristo, que nos convence do pecado, que nos faz aptos a receber a Tua Palavra, Deus. Agradecemos por o Senhor nos ter acrescentado a Sua Igreja, ter nos dado pastores, sim, e ter nos disposto ao serviço mútuo para servirmos uns aos outros. Obrigado, Deus, porque o Senhor tem cuidado da nossa comunidade, da nossa igreja, mesmo nesses dias difíceis. O Senhor tem consolado a igreja, o Senhor tem dado coragem aos nossos irmãos. Nós agradecemos ao Senhor pelo Espírito Santo, por este Espírito capacitador. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Um grande abraço. Até breve, meus queridos irmãos em Cristo Jesus.